Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guibeira aqui para conversar com vocês a respeito um pouquinho do cara que se aposentou há poucos dias, e eu não estou falando de AJ Griffin, estou falando de Derrick Rose. Para quem é nascido ali por volta da década de 90, talvez começo dos anos 2000 e acompanha a NBA desde cedo e viu o Derrick Rose jogar, consegue ter uma sensação boa do quão encantador era ver aquele cara que parecia que tinha molas nos pés, parecia que ele tinha uma turbina ligada nas pernas para correr, para atravessar a quadra naquela velocidade. E quando o assunto é Derrick Rose, é um dos poucos que eu ainda me permito ficar naquele, cara, e se ele tivesse ficado saudável, tá ligado? Porque eu comecei a adotar uma filosofia há pouco tempo atrás, rapaziada, que é o seguinte: pare de ficar no mundo do e se. Eu sei que, tipo assim, é tentador, e a gente que gosta de falar sobre esporte, gosta de ouvir sobre esporte, gosta de assistir esporte, gosta de imaginar, assim, possibilidades a respeito do nosso time, da nossa franquia, dos nossos jogadores favoritos. Só que o mundo do e se, mano, ele é infinito. E ele acaba te corroendo de tanto e se. Você acaba meio ficando viciado em e se, tá ligado? Mas no do Derrick Rose é meio que impossível você não pensar no cara, mano, 1 minuto pra acabar o jogo. Por que que o técnico não tirou o cara? Mais especificamente, por que Tom Thibodeau não tirou o Derrick Rose naquele jogo de playoff? Mas é isso, mano. Eu vou falar um pouquinho a respeito da carreira do Derrick Rose, como foi a minha ligação, assim, a minha experiência de ter assistido o Derrick Rose ao vivo na época em que ele ainda estava no auge. Não sei nem se pode ser considerado auge, já que foi tão curto, mas as pessoas às vezes têm um pouco uma ideia um pouco errada do D-Rose. Muitos comentários negativos a respeito do D-Rose quando eu falei da aposentadoria dele lá no perfil do Instagram aqui do canal Trash Talk. Tem uma visão ruim do D-Rose por ele ter sido o MVP mais jovem da história naquela ocasião que ele foi, né? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, que vai estar fortalecendo muito o meu trabalho. E se você quiser ajudar o canal mais diretamente, como a galera linda dos All-Stars do Guibeira, considere se tornar um membro, que você vai ter acesso a alguns benefícios exclusivos aqui do canal. E se você ainda quer ajudar o canal diretamente e ainda quer andar estiloso, andar dripado, mano, considera comprar uma camiseta lá da loja Trash Talk no Instagram. Como vocês podem ver, é uma camiseta muito braba, em homenagem ao Kobe Bryant, Mamba Mentality, e tá nas últimas unidades. Então aproveita, corre lá, adquira a sua antes que acabe, fechou? E a respeito da loja, rapidinho, muita gente tá me mandando mensagem tipo, Guibeira, faz um site, às vezes tem gente que não tem Instagram e tudo mais. Tá em processo, minha família. Eu juro que tá em processo pra resolver isso, porque meu primeiro site que eu fiz deu ruim. Ficou tipo ruim mesmo. E aí eu preciso refazer. Mas em breve novidades a respeito. Bora começar a falar sobre o D-Rose. O ano do draft de Derrick Rose era meio que certo que o cara ia ser a primeira escolha. Ele era, tipo, muito brabo jogando por Memphis, já tinha um pouquinho de receio com questão à saúde dele, porque ele era muito explosivo. Então, naquela temporada, tava todo mundo ali, cara, quem que vai ficar com Derrick Rose? E o Bulls, ele não foi bem nessa temporada, ele ficou com a 11ª posição, 33 vitórias. O que não é uma classificação boa o suficiente pra você pegar playoff, e não é uma classificação ruim o suficiente pra você ficar nos top picks de draft, né? E o Bulls deu a mágica de ficar aquele 1, alguma coisa por cento que eles tinham de chance, comparado aos outros times que tinham tipo 14, 16% de chance, que eram os times que estavam lá pro finalzão da tabela. Eles ficaram com Derrick Rose. E o filho de Chicago foi draftado pra Chicago. O impacto de Derrick Rose já no primeiro ano de Bulls foi assustador. 16,8 pontos, com mais de 6 assistências por partida, ganhou o prêmio de Rookie of the Year, e já na sua primeira temporada, ele foi apto a levar o Chicago Bulls para os playoffs. Então saiu de um time medíocre ali, que tava brigando ali pela 11ª posição, pra um time de playoff. 7º colocado de playoff, 7º colocado de playoff. E enfrentar diretamente o atual campeão dos playoffs? Sim. Então eles chegaram naquela disputa como os totais underdogs, os totais subestimados. E já na estreia, na primeira partida, ele como calouro, Derrick Rose fez 36 pontos. Ele igualou o recorde de Kareem Abdul-Jabbar como a estreia de um calouro dos playoffs com o melhor rendimento, assim, em pontos da história. Ele é assustador. O Derrick Rose era muito brabo. E ainda foi capaz de forçar os atuais campeões até um jogo 7, na qual o Chicago Bulls acabou perdendo. E a cada dia que passava, a gente via uma crescente no basquete dele. A segunda temporada foi mais brabo ainda, superou os 20 pontos de média com 6 assistências, e tipo assim, era algo mágico ver o Derrick Rose jogar. São muito poucos os jogadores que a gente tem essa alegria de assistir jogar, mesmo não sendo do nosso time. As pessoas adoravam assistir Derrick Rose por ele ser o Derrick Rose, mano. Ele era fora da curva total, era um alienígena em quadra, que corria muito, que saltava muito, e que elevou muito o nível do Chicago Bulls. Na segunda temporada, eles foram bem, e o nosso mano Derrick Rose, desde Michael Jordan, foi o primeiro jogador de Chicago a ir para um All-Star Game, na sua segunda temporada. Ele foi para os playoffs de novo, mas se viu eliminado na primeira rodada mais uma vez. O time do Bulls tinha pouca profundidade, era um time com um banco de reservas mais fraco, faltava peça naquele elenco do Bulls, e tinha poucos arremessadores efetivos para 3 pontos, então era um time que dependia muito da bola de 2. Aí no terceiro ano de Derrick Rose, ele começou diferente. Ele já tinha, tipo, você via uma aura diferente no moleque, tá ligado? Uma das primeiras entrevistas dele, inclusive, ele cita que por que não acreditar que aquele Bulls
conseguiria ir mais longe? Por que não acreditar que ele poderia se tornar o melhor jogador da liga? Se tudo que ele estava fazendo até agora só mostrava que ele estava no caminho certo? E deu nisso, mano. Derrick Rose, a cada dia que passava, mano, ganhava mais confiança no jogo, fazia uns game winner absurdo, até porque na primeira série de playoffs dele, ele fez com que uma partida de 3 prorrogações fosse ganha ali na última posse, na última defesa que ele executou. Então ele vinha numa crescente absurda. Ele decidia muitos jogos, ele era um cara que não tinha medo dos grandes palcos, assim, dos momentos de pressão. E foi aí que ele fez a temporada de MVP. 25 pontos, mais de 4 rebotes, mais de 7 assistências, o MVP da NBA. A gente olhando essa lista de MVPs, tá ali Derrick Rose, Dwight Howard, LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, e aí vai o restante da rapaziada. Mas a grande birra é, as pessoas esquecem que o Derrick Rose, ele não foi só o MVP dessa temporada pelos feitos individuais que você observa nas estatísticas. Tipo assim, você olha assim, caraca, mas o LeBron pegou mais rebote que ele. O LeBron montou um juggernaut ao lado de Dwayne Wade e Chris Bosh ali pra ser campeão já na primeira temporada dele. Só que o Derrick Rose tirou o Chicago Bulls de um time mediano, ele sendo o principal jogador, o principal cestinha, o líder, o cara que matou vários game winners ao longo dessa temporada, pra primeira colocação do leste, mesmo tendo aquele Miami Heat de LeBron James. Então, basicamente, pelo salto que deu o Chicago Bulls de uma temporada pra outra, e o salto positivo também nas estatísticas que o Derrick Rose teve, ele sendo o principal jogador do melhor time do leste, ele foi eleito o MVP. Por mais que o LeBron, assim, no completo, tenha sido mais efetivo, tenha pegado mais rebotes, e individualmente, discutivelmente, tenha sido um jogador melhor. Porque o Derrick Rose foi muito brabo. Então, eu fiquei um pouco chateado com a rapaziada que falou, assim, que o Derrick Rose é o pior MVP da história, mas só que acho que essa galera tá olhando para as estatísticas e tem que ver que essas estatísticas, eu vou até deixar um print na tela para vocês, mostrando que não tinha nenhum jogador de 30 pontos de média. Tinha o Dwight Howard, que foi absurdamente avassalador defensivamente, um cara, pô, bloqueava muito, pegava muito rebote, muito brabo, mas ofensivamente, aquele cara, tipo, pra ser o melhor jogador do mundo, podemos colocar, assim, no argumento que o Derrick Rose tava ali brigando pau a pau. LeBron James, eu acho que, no geral, incluindo a parte defensiva, ele era um cara mais completo do que o Derrick Rose. Mas tem toda a magia do basquete do Derrick Rose, ligado? É por isso que eu acho que ele ficou com esse prêmio. E também evitou que o LeBron ganhasse 3 prêmios de MVP consecutivos, o que deve ter deixado o LeBron um pouco bolado com esse maluco. A campanha na pós-temporada do Chicago Bulls, nessa mesma temporada de MVP do Derrick Rose, foi muito braba, eles chegaram até uma final de conferência, só que bateram de frente com o Miami Heat que já vinha se ajeitando ao longo da temporada regular, né? Arredondando o time, que tinha aquele juggernaut dos 3 melhores jogadores ali, discutivelmente um dos melhores Big Threes de todos os tempos, se ajeitou nos playoffs. Era muito time. Era time demais pro Derrick Rose conseguir ganhar. E a quarta temporada do Derrick Rose, infelizmente, foi quando tivemos o começo do fim. Foi ali 2011, 2012, quando o D-Rose já jogou pouco durante a temporada regular, 39 partidas, ele tava sofrendo de lesões, tava sentindo, só que ainda assim, tinha uma grande pressão da NBA, do Chicago Bulls, de todo mundo que cercava o Derrick Rose, pra ele voltar pra quadra o quanto antes, tá ligado? É nesse momento que eu acho que desandou, porque o cara era o MVP mais jovem, o atual MVP, o filho de Chicago, o cara que ia salvar a franquia desde do Michael Jordan. Na terceira temporada de NBA, o cara chegou numa final de conferência. Ele precisa estar em quadra. A audiência é dele. Ele é o líder de venda de camisa. Eu tenho uma camisa do Derrick Rose até hoje, justamente dessa época, quando eu comecei a acompanhar a NBA, eu ganhei de presente. E eu realmente assisti ali, 2010, 2011, a temporada de MVP dele, e era magnífico, mano. Era encantador assistir o Derrick Rose, papo reto. Eu vou tentar achar um lance que ele fez justamente contra o Miami Heat, que parece que... Eu não sei, mano. Ele não parecia ser humano, porque até o LeBron não teve reação pra velocidade que o Derrick Rose teve na finalização. Mas agora, continuando. Chegando nos playoffs, com a chegada de um novo técnico, né, que ele tinha chego, inclusive, na época de transição, que é o Tom Thibodeau, que atualmente é o técnico do New York Knicks, foi quando deu errado e o time ainda, mesmo sem a presença do Derrick Rose, mano, se segurando como dava, chegou nos playoffs bem. E na primeira rodada, na primeira partida, tivemos um momento fatídico. Aquele, faltando 1 minuto pra acabar o jogo, o Chicago Bulls ganhando por mais de 12 pontos de vantagem, não fazia o menor sentido deixar o Derrick Rose em quadra, e ele vai fazer um lance que ele já fez 1 milhão de vezes na carreira, uma mudança de direção rápida, aquele movimento explosivo dele de parar as duas pernas pra subir em direção ao aro, e ali o joelho dele não aguentou. Eu acho que aquele momento foi a cena mais dolorosa desde da aposentadoria do Jordan que o torcedor do Chicago Bulls presenciou, tá ligado? Foi a cena mais complicada, mais triste, sabe? E ali marcou o começo do final da carreira do D-Rose, apenas na quarta temporada dele. Ele ficou de fora de toda a temporada 12-13, jogou 10 partidas na temporada 13-14, e aí uma temporada depois aconteceu aquilo que foi, eu acho que um dos momentos mais tristes da carreira dele. Foi a ligação falando que ele tinha sido trocado do Chicago pra Nova York, sendo que ele não queria deixar o Chicago. O cara nasceu em Chicago, ele era apaixonado pelo Chicago, ele amava o Chicago Bulls, e ele gravando um documentário, ele chora, as câmeras pegam a primeira reação dele, que é o cara desabar diante de um sonho dele que foi tirado, né? Aquelas pessoas que deram a confiança, que fizeram ele chegar até o
Chicago, colocaram ele no posto de superestrela, aproveitaram o talento dele, fizeram todo um marketing em cima dele, forçaram ele voltar a jogar antes do cara estar 110% recuperado, como ele gostaria de estar para poder não lesionar novamente, após a lesão que zoou o cara pela segunda vez, né, já que ele jogou 10 partidas e ele, se eu não me engano, rompeu o menisco novamente na volta dele nas quadras, 10 jogos depois apenas. E aí, ele foi trocado pro New York Knicks. Eu, como fã do New York Knicks, eu sabia que algo diferente tava pra vir pra Nova York, que não era aquele Derrick Rose que eu assisti jogar antes de se lesionar. Ele não ia ser aquele explosivo. E que ele nem ia querer estar ali no New York Knicks. Mas ele é um jogador de basquete profissional e ele soube aproveitar o tempo ali. Ele era uma sombra daquele Derrick Rose absurdo que a gente viu no Chicago Bulls, mas ainda era o D-Rose. E eu gostava muito de ver ele no Knicks, por mais que esse período do meu Knicks aí, mano, era tristeza demais. E essa temporada que ele fez no Knicks, incrivelmente foi bem mais saudável. 64 jogos ele disputou, todos como titular, 18 pontos de média, com mais de 4 assistências. Era um jogador sólido pra rotação do Knicks. Eu gostava muito de ver o Derrick Rose. E aí ele foi pingando ali depois do Knicks, tá ligado? De time em time. Pingou no Cleveland Cavaliers, pingou no Minnesota Timberwolves, pingou no Detroit Pistons. No Detroit e no Minnesota foram duas passagens muito interessantes, já que o Minnesota deu realmente mais oportunidade do que o Cleveland tinha dado pra ele, por exemplo. Ele conseguiu ali nessas duas temporadas, uma no Minnesota, outra no Detroit, se manter saudável e jogar mais de 50 partidas. No Minnesota tivemos aquela grande partida que ele fez mais de 50 pontos, o career high dele. Antes disso ele tinha feito só 44 pontos quando ele estava saudável pela primeira vez lá no Bulls. Então esses 50 pontos no Minnesota significou muito por tudo que ele sofreu, por as múltiplas lesões que ele já tinha passado, desde aquela lesão que tirou ele do Bulls. Depois no Knicks ele também teve lesão, no Cleveland ele teve lesão, aí no Minnesota ele também enfrentou um período de lesões. No ano seguinte, no Detroit, ele enfrentou lesões mais uma vez. Mas nessas duas temporadas, Detroit e Minnesota, ele ainda foi citado para o prêmio de sexto homem do ano, porque ele vinha do banco de reservas, e de Most Improved Player também. Ele jogou de forma sólida, mais uma vez um cara que vinha do banco para entregar 18 pontos, jogando ali aproximadamente 25 minutos por partida, são médias excelentes. Aí as últimas passagens dele, ele acabou voltando pro New York Knicks, jogou 26 partidas, jogou 25 partidas, antes do Knicks acabar deixando o Derrick Rose ir lá para o Memphis Grizzlies, né, já não tinha mais sentido, ele já não tinha mais espaço na equipe. Na temporada 22-23 não fazia sentido ficar segurando o cara ali, e chegando lá no Memphis Grizzlies, muita gente achou que ele ia ser um mentor para o Ja Morant, né, mas só que ele chegou falando, eu quero vir pra cá pra jogar basquete, eu quero um lugar onde me dê espaço de jogar basquete. E ele tentou isso no Memphis, mas durou, mais uma vez, 24 partidas, ele acabou se lesionando, ficou de fora do restante da temporada. Foi nessa temporada, inclusive nessa temporada que acabou 23-24, onde o Memphis Grizzlies teve a maior rotação de jogadores passando por uma mesma equipe, jogadores que eles traziam da D-League, jogadores contratos meia temporada, jogadores contratos de 10 dias, que tivemos a maior rotação de atletas na história de uma franquia. Nunca a gente viu um time trocar tanto de elenco assim pela quantidade de lesões que estava sofrendo. E agora, nessa off-season, o homem foi dispensado. Com o Grizzlies dispensando ele, 3 dias depois, ele fez um anúncio oficial de que ele estava se aposentando e que agora estava vindo um novo capítulo na carreira dele. E analisando, assim, pelo Instagram dele, pelas fotos que ele postou nos últimos meses aí, nas últimas semanas, tem algumas fotos ali, temos a presença ali de várias camisetas do New York Knicks, alguma coisa que parece que tá ligada com a franquia do Knicks. Ele talvez vá trabalhar diretamente com o New York Knicks. E eu fico feliz dele estar numa franquia que ele passou, teve uma passagem boa, uma franquia que os torcedores gostam muito dele. Ele teve um número alto de venda de camisetas pra torcida, mesmo ele sendo um jogador de banco de reservas. Então, cara, eu só desejo que a partir de agora ele tenha algo que mantenha ele próximo da paixão dele, que é o basquetebol, por mais que ele não esteja em quadra fazendo o que ele mais ama, que é jogar. Mas ele vai estar mesmo assim ainda próximo. E fica pra nós, torcedores, apenas a saudade do que foi o Prime Derrick Rose. Esse vídeo aqui é um agradecimento porque ele foi uma das minhas grandes inspirações pra jogar basquete, foi um dos caras que eu mais acompanhei, mesmo eu torcendo pro New York Knicks e acompanhando o Carmelo Anthony lá em 2010, 2011, eu assistia muito o Bulls, principalmente em highlight, da forma como eu conseguia, assim, acompanhar por vídeo, pelo celular, e era uma parada só de canal fechado, só TV, como é que fala? Só TV a cabo, né? E eu não tinha isso na minha casa. Então o Derrick Rose foi um dos caras que fez eu me apaixonar também ainda mais pela NBA. Então esse vídeo é mais um agradecimento e um registro aqui como uma breve homenagem de uma das carreiras que eu mais tive a honra de acompanhar no começo da minha história com a NBA. Então é isso, minha rapaziada. Vocês gostaram do vídeo e ficou até aqui, já que esse vídeo ficou maior do que o de costume, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber mais vídeos em primeira mão. E se você quiser apoiar mais diretamente, considera comprar uma camiseta da loja de Trash Talks, não se tornar um membro, que já vai estar fortalecendo muito pra que esse projeto continue de pé. Eu te vejo no próximo vídeo, até a próxima e falou!